Bom, pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao assunto handebol, mas antes de entrarmos nos aspectos da modalidade, reforço que esta aula tem dois momentos. De início, o conteúdo teórico, finalizado este, as orientações da atividade prática, os exercícios que compõem o treino. Bom, um resumo da aula anterior, recapitulando brevemente o que foi visto. Vimos os aspectos que regulamentam o jogo, no caso as regras principais, nos seguintes aspectos: quadra, tempo de jogo, prorrogação, número de jogadores, posse de bola, área do goleiro, tiro de 7 metros e tiro livre, bem como arbitragens e punições. Entrando agora no assunto desta aula, iremos tratar das posições dos jogadores, ou seja, a estruturação tática de uma equipe de handebol, bem como a funcionalidade e o posicionamento desses atletas na quadra. De início, a análise do goleiro. Peça fundamental em uma equipe de handebol é o responsável por defender a baliza, a trave no caso, dos arremessos adversários e iniciar os contra-ataques de sua equipe. Os goleiros costumam ter enorme flexibilidade e podem usar qualquer parte do corpo para realizar suas defesas. Bom, o goleiro é um jogador essencial para realizar a defesa. Por isso, o objetivo do seu treinamento sempre é identificar os potenciais focos e pontos de ataque dos seus adversários. Desse modo, assim que a defesa é rompida, o goleiro deve ter uma rápida velocidade de reação, antecipando o provável local em que o jogador adversário arremessará a bola, evitando que ela entre pela baliza, pela trave, ou seja, ele irá evitar o gol do adversário. Além de atuar na defesa, o goleiro também pode armar contra-ataques, por meio do conhecimento de táticas especiais de posicionamento e deslocamento. Ou seja, além de defender sua meta, o goleiro ele dá início às jogadas de contra-ataque de sua equipe através de lançamentos para os seus companheiros que atuam jogando na linha. Bom, tratando agora dos pontas. Como o próprio nome sugere, são os jogadores que atuam nas extremidades da quadra. Os pontas apresentam um papel muito importante nos movimentos de ataque de sua equipe. Eles, os pontas, são encarregados de participar das ações de ataque, como mencionado anteriormente, atuando nas proximidades das linhas laterais desta quadra. Eles têm a função de atrair a defesa adversária para essas extremidades, proporcionando um espaço maior entre os jogadores defensores da equipe adversária que permanecem no centro da quadra. Ou seja, o jogo dos pontas favorece o pivô, que normalmente é o atleta que joga infiltrado na defesa adversária. Por quê? Porque como eles jogam nas extremas da quadra, eles fazem com que essa marcação fique mais espalhada. Além disso, eles também se encarregam de partir para o contra-ataque e realizar uma corrida para dentro e fora da quadra adversária, oferecendo aos jogadores pivôs, como eu mencionei anteriormente, a posição junto da linha de 6 metros e proporcionando maiores aberturas para arremessos de longa distância dos meias. A funcionalidade dos pontas, ele auxilia o pivô até um arremesso mais próximo da trave do goleiro adversário, bem como ele propicia os arremessos de longa distância para os meias de sua equipe.
Tratando agora da funcionalidade dos meias, estes que foram mencionados. São jogadores que atuam do meio para as pontas da quadra e também cumprem papel defensivo muito grande em sua equipe. Ao contrário dos pontas, que costumam ser jogadores mais velozes e rápidos, os meias tendem a ser jogadores mais fortes e mais altos, justamente para conseguir cumprir esse papel defensivo. Esses jogadores, os meias, são o combustível para todo o restante de sua equipe. São conhecidos também como armador direito, no caso meia direita, e armador esquerdo, no caso meia esquerda. Eles têm essas duas nomenclaturas. Eles são responsáveis por conferir um ritmo mais equilibrado e defensivo para o restante do time. Lembrando que eles atuam na função defensiva e também ofensiva, então eles oferecem esse balanço no desempenho da equipe. Sendo assim, a sua posição mais afastada faz com que eles sejam os primeiros a realizar a defesa e ao partir para o resgate da bola, ou seja, retomar a bola do adversário, a fim de realizar um possível contra-ataque. Por isso, o porte desses jogadores costuma ser bem maior em relação aos outros. A atuação deles ganha mais importância durante o ataque, que se torna um ponto crítico e perigoso para a equipe adversária. Ou seja, os meias têm o papel de roubar a posse de bola do adversário e já iniciar esse contra-ataque. Eles fazem um jogo muito dinâmico entre defesa e ataque. Por isso, muitas vezes ficam sobrecarregados na questão desse desempenho. Tratando agora do armador central, que muitas das vezes é o melhor jogador da equipe. Traçando um comparativo com o futebol, é como se fosse o camisa 10 no handebol. O armador é considerado o cérebro do time, ou seja, o jogador que melhor consegue organizar as jogadas de sua equipe. São jogadores técnicos que possuem raciocínio rápido. Muitas vezes conseguem visualizar a jogada antes mesmo dela acontecer. Esse jogador é quem comanda o processo de armação e organização das jogadas de sua equipe. Como o próprio nome já sugere, a sua atuação se dá pelo centro da quadra. Além disso, é essencial que ele tenha uma visão estratégica do jogo e da movimentação dos jogadores de sua equipe. Afinal, ele cumpre um papel importantíssimo. Essa figura do armador é a responsável por criar grande parte das jogadas do seu time. Mencionando agora as especificidades do pivô. Bom, esse jogador, esse atleta que atua infiltrado no meio da defesa adversária, com o objetivo de criar espaços para os jogadores que chegam ao ataque, os pivôs são jogadores muito fortes e explosivos, pois, muitas das vezes, um movimento de ataque exige, além de técnica, muita força. Ou seja, o pivô, além de um jogador muito técnico, ele é um jogador muito forte, porque como ele joga infiltrado na defesa, ele precisa passar essa segurança e esse empenho, esse vigor físico para estar atuando ali dentro da defesa adversária. Bom, o pivô no handebol é o jogador responsável por aproveitar oportunidades e criar espaço dentro da linha defensiva do time adversário. Traçando um comparativo para o futebol, como foi feito com o armador, o pivô corresponde ao camisa 9, o centroavante. Dessa forma, ele pode se infiltrar nesses pontos e ter condições de fazer arremessos de uma distância menor e com mais chances de serem bem-sucedidos, ou seja, efetuando o gol. Assim, ele consegue chegar perto da linha do goleiro e fazer o gol sem a necessidade de empenhar muita força ou impulsão. Impulsão, no caso, salto. Além disso, eles se posicionam de maneira estratégica para que tenham condições de receber a bola
e fazer a finalização da jogada. Bom, entrando no mérito agora do handebol de praia, que é uma variação do handebol de quadra. Não se sabe exatamente quando se originou o handebol de praia, mas especula-se ter sido criado na Itália por volta de 1993. Atualmente, o esporte é totalmente regulamentado e está sob a tutela da Federação Internacional de Handebol, assim como o handebol tradicional de quadra. Apesar de não ser o esporte olímpico, ele figura como uma das modalidades dos Jogos Mundiais, que é uma competição composta por diversos esportes que não são olímpicos. Temos os Jogos Olímpicos, que atendem às modalidades olímpicas, e temos os Jogos Mundiais, que são realizados com modalidades que não incluem no cartel olímpico. Tratando dos aspectos do handebol de praia, veremos somente algumas diferenças, pois como se origina no outro, tem muitas semelhanças. Bom, o jogo é composto por duas equipes, as quais jogam durante duas partes de 10 minutos cada, ou seja, 2 tempos de 10 minutos. Se o jogo terminar empatado, então é jogado mais um tempo de 10 minutos. No caso, a gente pode traçar o comparativo com a prorrogação. Ao persistir esse empate, o jogo vai para o lance de 6 metros. A quadra deve ter como medida 12 metros de largura por 27 metros de comprimento. Deve ter pelo menos 40 centímetros de profundidade de areia. Ainda tratando dos aspectos, as equipes devem ser compostas de 6 a 8 elementos. Na quadra, jogam somente 4 jogadores de cada equipe, ou seja, a equipe total pode ter de 6 a 8 jogadores, mas em quadra terão somente 4, sendo que 3 deles são jogadores de linha e 1 é o goleiro. As substituições também são ilimitadas. O goleiro pode sair da sua área e jogar como jogador de campo, no caso de linha, desde que não saia da sua área com a bola nas mãos, com a posse de bola. Ele pode sair da sua área somente sem estar com a posse de bola. Os jogadores devem jogar descalços, mas é permitido eles jogarem de meias ou com algumas bandagens. Bom, finalizado este conteúdo teórico, a tarefa é: responda às perguntas referentes aos aspectos teóricos que estudamos, faça a lida desse material, da apostila, para estar respondendo essas questões de maneira mais satisfatória. Finalizado este, vamos para as orientações da atividade prática. Bom, nosso treino é dividido em 3 momentos. O alongamento de início, no qual eu reforço que vocês executem cada gesto por no mínimo 10 segundos. Posterior a este, temos o aquecimento, no qual eu volto a reforçar que ele estará mencionado previamente a execução do tipo de exercício, bem como o tempo ou o número de repetições. O mesmo vale para os exercícios específicos que finalizam este treino, que no caso eles serão voltados para as capacidades físicas do handebol, bem como o trabalho de alguns fundamentos técnicos. Bora lá!